Can you blow my whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, Bom dia, turminha! Hoje nós faremos a atividade do EMAI 20.4 lá na página 25. No nosso dia a dia, antes de começar a nossa atividade, a gente vai conversar um pouquinho. No nosso dia a dia, a gente tem contato com figuras geométricas, prismas, que a gente vai falar um pouco mais sobre ele, que a gente ainda não falou muito, pirâmides, cubos, paralelepípedos, esferas. As esferas, turminha, são figuras completamente arredondadas. Se fizermos uma planificação dela, que é a figura aberta, ela não vai ter nenhuma... Na verdade, ela não vai ter, né, uma planificação. Ou a gente pode representar ela como um círculo, mas uma planificação a gente não vai conseguir fazer. Diferente de outros sólidos de corpos redondos, como o cilindro, que ele tem duas bases circulares, que é em cima e embaixo, e para fechar essa figura em volta, a gente vai utilizar um retângulo. O cone é a mesma coisa. E aí, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Na casa de vocês, no dia a dia, vocês têm algum objeto que tem o formato de um cone? Vocês já viram algum cone de sinalização em algum lugar? Vocês conhecem algum objeto em formato de um cubo? Na verdade, eu fiz várias perguntas aí, hein? Na maioria dos jogos, a gente não tem o dado? Quando a gente quer fazer algum jogo para contar pontuação, para pular casinhas, a gente geralmente utiliza o dado. E qual que é o formato do dado? Um cubo, não é? E de um paralelepípedo? Quando a gente vai lá ao supermercado e compra aquela caixa de bombom que tem 6 lados, 2 iguais, 4 diferentes, formado por retângulos, a gente tem um paralelepípedo, não tem? Viram só como esses sólidos geométricos estão presentes no nosso dia a dia? Dando continuidade lá na nossa conversa, nós podemos fazer várias observações pensando nos sólidos geométricos. Vocês conhecem algum esporte que precisa de um objeto para ser praticado? E aí? Então, acho que a gente já pode falar sobre alguns esportes que precisam de objetos para ser praticados. Por exemplo, o futebol, o basquete, o vôlei, que são praticados com o quê? Com bolas. E essas bolas são o quê? O que elas representam nos nossos sólidos geométricos? Elas representam as esferas, os nossos corpos redondos. Nós temos os corpos redondos que eles têm bases e eles conseguem ficar em algum lugar parado. Agora, as esferas não, elas são completamente arredondadas e elas vão rolar. Elas não vão ter estabilidade em nenhum lugar paradas. Então, a gente já viu alguns esportes, né, que precisam de objetos para ser praticado. A gente viu futebol, basquete e vôlei, que são praticados com bolas. Só que a gente tem outros esportes também, que são praticados, por exemplo, com remo, né? E que precisam de outros objetos, um barco e remos, arco e flecha, e assim por diante. Então, nessa atividade 20.4, vou ler agora para vocês, a gente vai poder entender um pouquinho mais sobre isso. O futebol, o basquete e o vôlei são esportes praticados com bolas. Em alguns esportes são usadas bolas um pouco diferentes das usuais. Observe as bolas apresentadas na foto e responda. A. Todas as bolas têm formato esférico? B. Quantas bolas têm formato esférico? C. Quantas bolas não têm formato esférico? D. Faça um X sobre cada bola não esférica.
2. Faça uma listagem de outros objetos que possuem o formato esférico. Então, vocês poderão utilizar, dar exemplos de objetos que vocês têm em casa que tem esse formato esférico, ou pode ser alimentação também. Enfim, vocês vão ter que pensar um pouquinho aí. Um beijão e até a próxima! Here we go. Look, I'm betting you like people, and I'm betting you love freak mode, and I'm betting you like girls to give love to girls and stroke your little ego.